Bem, agora sim. Gente, vamos lá então para mais uma aula. Nessa aula de hoje, a intenção principal é a análise de um tema bem importante. Vamos falar um pouquinho da construção, né, desse aqui. Sim, agora deu certo. Agora sim. E aí também quero saudar, né, os alunos que, no caso, foram aprovados. A gente tem aqui Mariana, parabéns, né? Passou e está aqui firme e forte, seguindo. Então é com muita alegria, né? Eu digo que quando a gente vai recebendo resultados, e nem sempre é o resultado que a gente gostaria, mas é muito importante que a gente saiba também enxergar a evolução, o processo e dizer assim que logo chega, né, gente? Todo mundo está caminhando por um objetivo positivo. A gente tem muita prova pela frente ainda. O principal é olhar para frente, mirar o objetivo, trabalhar firme, que a gente alcança, né, com toda certeza. Muito bem, pessoal. Então, hoje, né, mandei para vocês ali o nosso material. Faremos uma discussão bem realmente focada no contexto de desenvolvimento Enem, né, como a gente veio fazendo, e o EL. Eu trouxe, então, um debate ainda sobre essas duas variações. Na próxima semana, daí a gente inicia um processo de retomada que eu combinei com vocês, da parte não só estrutural, temática, mas, claro, das duas, né, vertentes, estrutural barra temática, e eu vou encaminhar para vocês um material que eu estou finalizando a organização com todos os textos de nota 1000 desse último ano. Vocês vão dizer, nossa, né? Quanto? 7? Ai, gente, que horror, né? Só 7 redações de nota 1000, mas eu compilei todas elas para encaminhar para vocês, e aí a gente passa a fazer assim um estudo dirigido dessas as situações, né, desses aspectos que são importantes de serem revisados com atenção, né, nessa reta final de pré-prova. E é isso, vamos lá, deixa eu pôr aqui na tela para que a gente consiga, então, iniciar o nosso ponto de discussão, tá? Vamos lá, vou pôr aqui para vocês. Nesse momento, então, um aspecto que eu quero discutir é o formato da proposta. Então, vou pôr aqui para vocês no slide e também no chat, deixo salvo aqui para que vocês possam acompanhar. Anota para mim, então, essa frase tema de hoje, né? A importância da prática do trote universitário violento no Brasil. Anota, por favor, a frase para que a gente consiga ter, né, inicialmente a orientação dessa frase. Vamos lá. Só enviando aqui um link que hoje tem uma pessoa que ia assistir, só um momento. Ok. Ok, gente. Vamos lá, então. Bom, então esse ponto, né, a importância da prática. Gente, eu esqueci de pôr uma palavra aqui, agora que eu mandei e vi importância do combate da prática. Fala assim, essa professora, olha isso, gente, arruma aí, pelo amor de Deus, eu arrumo depois. Vocês nem me falam, hein? Vocês estão aí só filtrando, né, a situação. Alguém tinha percebido, gente? Fala para mim que eu não estou sozinha nesse momento. Fala assim, não, Pro, eu também não tinha visto, eu estava olhando para isso aqui, enxergando como algo negativo. Ó, a importância do combate, meu Deus, à prática do trote
universitário violento no Brasil. Gente, vocês tinham visto que tinha esse erro? Ou vocês também estavam analisando a frase temática e não tinham percebido? Conta para mim, compartilha comigo essa informação, para eu não me sentir muito sozinha. Vocês tinham notado ou não que tinha esse errinho aí de composição? Ó, então vou por aqui também, deixa eu só arrumar aqui no slide, depois eu mando para vocês. A importância, ó, arruma aqui, combate combate à prática do trote universitário violento no Brasil, ó. Então, por favor, se alguém escreveu, por gentileza, errado, arruma, tá? Estava, né, Mari? Como quem diz assim, ó, tem que ter a prática do trote violento. Meu Deus, gente, meu Deus. Socorram a professora. Ó, então arruma, por favor, eu vou repetir para ninguém ficar com essa informação errada, tá? A importância do combate à prática do trote universitário violento no Brasil. Então, a gente está falando da importância do combate, tá? Quem começou, de repente, ouvindo uma situação, anotou errado, por favor, corrigir a importância do combate à prática do trote universitário violento no Brasil. Bom, então a gente vai separando, né, a nossa orientação, separa comigo, trote universitário, violento, portanto, o recorte da discussão dessa proposta, né? Então, é importante que a gente tenha o foco no que é o elemento central da discussão, trote universitário violento. E aí, eu, então, destaquei, né, no Brasil, pensando em contexto nacional, tá? Contexto nacional. E como eu falei ali, corrigi com vocês, então é importante, né? A gente está falando da importância do combate, ou seja, tá? É um olhar sobre a gravidade dessa situação. Então, a gente tem que pensar em importância de enfrentar, né? Vou pôr até um termo aqui, sinônimo já, enfrentamento, combate, pensando nesse viés de, então, superação disso como um problema, tá? Bem, então, como sempre, a gente olha num contexto geral para essa ideia da tese que problematiza. Então, a tese, ela deve afirmar que o trote violento é um grave problema, tá? É uma mazela, é um entrave social. A gente sempre vai levar para o lado que enxerga isso como uma problemática, porque o Enem vai exigir que a gente trate dessa questão como problema, justo pelo fato de, posteriormente, ser um espaço para a noção de problematização, né? Então, problematização barra solução. Então, a gente precisa desse ponto sendo abordado. E aí, é importante destacar na sequência quais serão os pontos de desenvolvimento que vocês consideram relevante fazer. Então, qual seria um caminho de boa relação de desenvolvimento que essa proposta nos permitiria fazer, tá? Então, eu quero que vocês pensem sempre em qual dinâmica, gente, na dinâmica que entende que essa é uma questão que tanto envolve esfera estatal quanto envolve esfera social. Eu vou pôr aqui, enquanto a gente está conversando, uma notícia relativamente recente, que é uma notícia abordando a questão da proibição
realmente do uso de trotes violentos como obrigação para que as instituições elas tenham mais cautela nesse contexto, né, nessa situação. Então aqui eu vou pôr uma notícia, essa é uma notícia relativamente recente, a notícia propõe, portanto, que há uma aprovação recente de um projeto de lei que obriga as universidades a combaterem trotes violentos. Até então, o que, que a gente tinha, né? Enquanto vocês estão refletindo, vou comentando alguns pontos com vocês. Até então, nós tínhamos, assim, um direcionamento que era para que, claro, as instituições, elas tivessem uma ação que combatesse realmente a prática da violência, mas não havia uma legislação específica, né? Então, muitos são os casos no histórico brasileiro de, inclusive, mortes, né? Eu falo que quando a gente pensa que, inclusive, pessoas morreram em situações de trote, na minha opinião, assim, inconcebível, né? Você pensar que alguém passa no vestibular, é, que é uma demanda de muito trabalho, né, muito esforço, e ele acaba sendo coagido, né, porque na maioria dos casos é uma situação de coação em relação à participação desses trotes, e isso acaba, de fato, gerando um ambiente inóspito, um ambiente de tensão, né, de propensão à violência. Então, todos esses aspectos eu quero que vocês pensem, então, no porquê que é importante, né, a gente vai trabalhar um pouquinho dessas ideias, porque que é relevante realmente que ocorra esse combate. Então, o que que torna realmente uma obrigação, né, uma necessidade, o combate a esse tipo de violência, considerando que a universidade é âmbito escolar, é âmbito de formação, então por que que isso é relevante nesse sentido, por exemplo? Então vamos lá, quero que vocês pensem um pouquinho para a sequência, para a gente discutir sobre. O que que vocês diriam? O que que vocês pensaram? Se vocês pensaram, não sei se já pensaram. Vão me mandando aqui as ideias. Como eu falei antes, não tinha um projeto de lei que proibisse. Então, quando havia uma situação de violência, então a pessoa até podia, claro, né, buscar seus direitos em relação à legislação, mas muitas vezes eram direitos assim que não tinham nenhum agravante, né? Então julgava-se a partir da ideia de lesão corporal ou, por exemplo, a partir da ideia de danos morais, mas posterior, então nesse contexto em que passa a ser punido e obrigatório, então a gente tem um espaço muito mais fortalecido de punições. Então vamos pensar um pouquinho, né? Sabendo que tem essa lei, sabendo que existe essa situação, por que que é importante punir esse tipo de atitude? O que que vocês pensariam? Entendendo que a gente colocou ali problematizar, né? Deve afirmar que o trote violento é um grave problema, porque então problematizar, por que que é necessário punir? Vamos lá. Aquele momento assim, fala, vamos lá, vamos, vamos pensar em conjunto. Vocês me mandarem assim uma ideia do que vocês querem falar, eu já faço aqui sem problemas, né, a construção com vocês. Só queria que inicialmente partisse de vocês. Então, eu queria que viesse, né, principalmente de vocês o processo. O que vocês me diriam que demonstra, né, a relevância, a importância dessa situação. Vamos lá. Vamos ver aqui, então, se a gente pensa
por esse lado de importância por parte do Estado, sendo a universidade um espaço, gente, de formação, né, ética, social, profissional, eu posso dizer que a punição, o combate é essencial porque a universidade, né, então vou por aqui, ó, universidade é um espaço voltado à formação cidadã barra profissional. E aí, na explicação, por que que diante disso tornou-se tão relevante, de fato oportunizar essa situação. Porque ser condescendente, né, ser concordante com a violência nesse espaço é como que validar o comportamento de violência como parte do processo de formação cidadã. Então, isso deturpa comportamento social, isso fomenta, né, dissemina relações não vistas positivamente no campo social, então dá para ir por esse caminho. Que mais que a gente pode pensar? É importante que haja o combate por qual outro motivo que vocês considerariam? Vamos lá, se alguém pensou algo diferente também do que eu falei inicialmente aí, gente, está aberto o canal, tá? Não só porque a universidade é um espaço de formação, talvez você não pensou exatamente nesse ponto, mas alguém chegou a pensar pelo fato, né, também, o olhar também ali sobre qual aspecto, não só porque é um espaço de formação, mas porque a universidade, ela é um espaço de, digamos assim, evolução, né, do indivíduo, e atos violentos, então eles geram uma situação de retrocesso. Eu posso falar, então, que é importante porque vai gerar uma busca por conscientizar, por informar, por conduzir mudanças sobre qual comportamento, gente, sobre o comportamento violento como atitude idealizada socialmente. Então, eu posso dizer que tem uma relevância muito grande também essa questão do combate aos trotes nas universidades, porque vai combater, então eu posso dizer que isso institui dentro das universidades uma relação que é uma relação de respeito, de redução da impunidade. Então, a gente poderia pôr aqui redução da impunidade, tá? No ambiente universitário. E dentro desse mesmo argumento, ó, vou pôr junto, tá? Posso falar do fortalecimento da formação respeitosa entre áreas distintas, certo? Então, esse seria, dentro desse segundo ponto que a gente anotou aqui, um outro argumento importante. Posso pensar também, considerando essa linha, num outro motivo? Alguém pensou algum outro motivo? Por que também é importante que haja esse combate da violência, né, desse tipo de situação? Pense um pouquinho. O que vocês consideraram como outro possível argumento? Então, a gente falou que é um espaço voltado à formação, sendo esse espaço, a gente busca refletir, né, sobre essa dinâmica do espaço como um espaço que não deve aceitar violência. Tem até uma citação do Jean-Paul Sartre que cabe bem ali nesse primeiro argumento, que é uma proposição que diz que a violência, independente de sua forma, né, de expressão,
ela representa sempre uma noção de fracasso para aqueles que a praticam. Então, a gente pode pensar nessa linha, tá? O segundo, então, que reduz a impunidade no ambiente universitário, então a gente pode também afirmar que onde não há regras muito específicas, né, sendo abordadas, demonstradas, naturalmente, toda violência num espaço que tem essa sensação de impunidade, ela tende a escalar, a ser cada vez menos controlável, cada vez mais difícil de ser entendida e controlada. Então, é importante também pensar nessa questão, né, do quanto isso dificulta o combate a esse tipo de ação. Muito bem, muito bom. Bom, em relação a possíveis repertórios, vamos pensar um pouquinho. Ideias de repertórios para esse tema, gente. O que vocês me diriam? O que vocês pensariam aí sobre? Ó, vou pôr um pouquinho para frente. Aí tem umas ideias. Vamos lá. Ó, então, ideias, né? Vamos conversando. O Carlos está dizendo que seria pertinente usar a ideia do não tornar a universidade um espaço nocivo que prejudicaria a saúde psicológica dos universitários e geraria o sentimento de redução de status, né, de universidade em questão. Necessariamente, eu acho que a segunda coisa, né, o segundo ponto que você colocou aqui, que não ficou muito claro para mim, eu acho que você está querendo dizer que esse tipo de violência, ele rebaixa a importância que a sociedade dá para essa universidade, seria isso? Você colocou ali, o qual prejudicaria a saúde. Uhum. Eu imaginei que fosse esse ponto. Então, quando a gente fala sobre não tornar a universidade, né, um espaço que prejudica a saúde psicológica, eu concordo com a ideia, eu acho boa a ideia, tá? Agora, como que a gente comprova isso de modo geral? Pensa no que você escreveu, por exemplo, Carlos. Ó, não tornar, então é importante combater, por quê? Para não tornar a universidade um espaço nocivo que prejudica a saúde psicológica dos universitários. É uma referência boa, né, por sinal. E um outro possível motivo. Eu coloquei aqui nesse slide a importância de não ter violação dos direitos humanos. Então, quando a gente fala em preservar, tá? O Carlos citou saúde psicológica, mas se eu penso em preservar não só a integridade física, gente, pensamos em preservar integridade física, mas também violar, né, um risco, violar os direitos fundamentais dessa pessoa que está ali, né, que está relacionada àquele tipo de atividade. Então, seria também uma ideia positiva. Carlos perguntando se dá para usar uma espécie de repulsa ao ambiente acadêmico. Como resultado disso, Carlos, como se fosse assim, eu cito como exemplo uma situação de repulsa. Então, mas daí na dissertação a gente não vai poder ter só essa ideia da repulsa como única, né? Então, eu teria que pensar na evasão escolar. Talvez é um ponto que vocês vão conseguir encontrar mais apoio para argumentação. Então, nessa ideia do Carlos, coloca aí que isso acaba, né, essa prática recorrente, ela acaba incutindo, gerando qual cenário? Um cenário
onde eu tenho mais pessoas. Então, buscando repulsa desse tipo de ação, mas ao mesmo tempo, né, como que isso envolve a discussão que ele pediu. Muito bem. Em termos de argumentação, tudo bem? Vocês acham que essas duas ideias são boas? Mais ou menos. Vamos lá. Ok, são boas ideias. Eu gosto das duas, eu acho ideias pertinentes ao nosso processo, né, de preparação e argumentação. E aí agora a gente vai pensar em repertórios mais específicos, repertórios mais específicos para qual situação? Violação de direitos humanos, né, que está aqui como possível ponto. Essa relação, então, superficial de poder, né, a gente pode abordar também. Então, assim, sempre trazer a discussão feita para um cenário de aplicação. Discussão, aplicação, discussão, aplicação. Bom, então vamos pensar em repertórios. Repertórios que vocês usariam nessa redação. Um minutinho para vocês se manifestarem, mandarem, escreverem, para a gente seguir com orientação. Vamos lá. Só vou fechar um minutinho a câmera para tomar uma água, que senão fica glup, glup, glup. Daí depois vocês fazem figurinha. Só um minutinho. E aí, gente? Pensaram ou lembram de algum repertório de abertura? Ó, então, repertório de abertura, né? A gente pode pensar, vou pôr aqui no slide algumas ideias. Bom, o artigo 5º, ele é possível, tá? Mas é aquilo que a gente tem visto, o cuidado em citar o artigo, trazer uma dinâmica com o artigo que fosse mais objetiva, né, no desenvolvimento, que caberia bem ali no desenvolvimento. E aí o artigo 5º caberia por quê? Porque a gente está falando de uma prática que exclui ou que gera uma espécie de bullying, de apelido, de violência repetitiva com um determinado indivíduo ou com um grupo, né, no caso dos calouros. Então, assim, o tratar todo mundo de forma igual seria uma premissa, né, uma expectativa diante desse cenário, tá? Vamos seguir pensando em outras ampliações. Então, a gente tem aqui um fato que é histórico, das primeiras universidades que tinham trotes, e aí a gente tem, assim, um histórico vasto, né? Então, a gente tem aqui Idade Média, fazendo relação de recepção em atividades que não eram praticadas antes. E aqui é claro que a gente está falando da escola, mas, gente, estamos falando da escola, correto? Porém, a gente tem outras grandes áreas da vida sendo atingidas pela ideia de um trote, né? Então, eu não sei se vocês viram, se viram, sinaliza para mim depois, só para eu saber se vocês têm esse dado ou não, se eu pesquiso e mando. Viram aquele caso num clube, né, aéreo do piloto que passou, depois de anos a fio estudando para assumir determinado tipo de aeronave profissionalmente, e ele passou por uma situação de trote, que é um trote realizado lá no quartel, e ele levou um banho de óleo, né, um banho de óleo,
e ele morreu. Então, assim, quando a gente fala aqui de trote acadêmico, a gente está falando pontual sobre a universidade. Mas o ritual, né, o rito de recepção, o rito de passagem, ele acaba sendo, infelizmente, uma prática que acontece em muitos lugares. Eu brinco e falo, né, exemplifico sempre que quando eu passei em letras, o trote foi ir ao Museu da Bacia do Paraná, na UEM. Bem assim, trote de letras, né? Bem tranquilo, ainda bem, porque eu acho trote uma coisa muito estranha, muito complicada. E aí demos todas as mãos, fomos passear na UEM e o nosso trote foi conhecer o Museu da Bacia do Paraná. Então, eu posso trazer esse processo de redução da impunidade, fortalecimento da formação respeitosa entre áreas distintas, né? E porque isso afeta a saúde mental, como o Carlos colocou ali, porque isso gera um sentimento de repulsa dentro da universidade, que seria, né, um outro argumento pertinente, muito bem. E aí, também coloquei aqui alternativas de trote violento. Então, a gente está falando de um tipo de atitude que existe desde a Idade Média. Foi mudando, foi, né, em alguns pontos deixando de existir, mas em outros trazendo assim um requinte de violência, né? Então, infelizmente, muitos casos de importunação sexual. Creio que também vocês ouçam muito, né, sobre isso. Muitos casos de importunação, de assédio, de estupro, realmente, né, propriamente dito. E esse cenário, então, ele tem gerado essa obrigação de que as instituições elas criem alternativas. Lá na minha época, gente, faz anos, hein? Mas eu nunca esqueci do meu trote. Foi um trote não violento, né? Então, foi uma alternativa ao trote violento, curso de letras bastante cuidadoso com isso. Então, aqui nesse slide, a gente tem, assim, alternativas. Quando não é violento, o que pode se fazer? Quando não é violento, o que se pode considerar importante fazer? Conhecer, né? Saber sobre os alunos que estão entrando, né? Então, vocês vão por esse caminho, pensando nessa lógica. Vejam bem, já tem um projeto, então coloca aí na C5, na conclusão, que já tem um projeto de lei tramitando. Quando já tem projeto, e ele faz parte, inclusive, dos textos de apoio, o que a gente pode propor como possível argumento se o texto de apoio já é o projeto de lei? Porque, de repente, você vai dizer assim, agora, texto de apoio citou a lei, eu faço o quê? Que era o único argumento que eu tinha, né? Eu vejo que vocês ficam tensos quando isso acontece. Eu posso propor que existe, que essa é uma realidade, o Brasil desenvolveu esse projeto pensando em reduzir, mas que ele ainda não é totalmente eficiente pela falta de divulgação, pela falta de reconhecimento de que isso é crime. Muitas pessoas, principalmente os agredidos, vão acreditar piamente que aquilo é um ritual normal e vão fingir que gostam, inclusive, desse ritual, né? O que é mais estranho. Mas a maioria vai contra e vai dizer por quê, tá? Então vamos seguindo essa linha de raciocínio. Filme, série, livro, gente, tem centenas, né, de séries americanas falando de bullying, falando de violência nesse ambiente. Então, acho que é um referencial interessante. Vocês pensaram em algum outro repertório? Me conta aí. Na opinião de vocês, universitário, né? Considerando não só o extraordinário, algo além, algo além. Bom, vou deixar depois isso para vocês, então, e a gente vai avançar um pouquinho. Então, quando já tem essa lei, a gente falou um pouco dos repertórios, estávamos falando da solução, né, diante da situação de conclusão.
E vamos pensar em conclusão. Então, já existe um projeto, eu não vou propor o projeto, eu vou propor a aplicação do projeto. Eu vou propor que esse projeto de lei ganhe repercussão, que ele tenha visibilidade, que ele promova a conscientização dessas pessoas, e vou pelo caminho do porquê que é importante, tá? Se couber a segunda proposição direcionada, né, segunda solução, perfeito. Não coube, relaciona no seu desenvolvimento do meio e da finalidade. Isso que vai dar bastante diferença no processo de produção de vocês, certo? Gente, é isso por hoje. Então, essa proposta, ela fecha esse ciclo de discussões mais gerais. Então, a partir da semana que vem, a gente começa um processo mais focado em discussão e observação estrutural, desenvolvimento, pontualmente, né, sobre, nesse início agora, o texto padrão, o texto Enem, depois a gente vai variando, certo? Meus queridos, queridas, muito obrigada. Excelente noite para vocês. Bom descanso aos que eu vejo agora na sequência aqui no curso da UEL. Até já. Até daqui a pouquinho só mandar as coisas. E semana que vem damos sequência. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada. Ótima produção para vocês. Até. Tchau, tchau. Muito obrigada.